A nossa convidada do podcast de hoje é uma mulher que tem muita influência na Igreja Católica, cantora católica também, que escreve músicas e compõe com muita delicadeza. E eu tô falando dela, Ziza Fernandes. Ah, querida. Ziza, muito obrigada por estar aqui conosco. É uma alegria muito grande receber você. Eu que agradeço, privilégio, honra pra mim estar aqui. Recentemente, né, Ziza, você escreveu um novo livro, que é A Palavra da Mulher, Diário de uma Vida em Busca de Sentido. Queria que você falasse um pouquinho sobre, né, a inspiração para escrever esse livro e o papel da mulher na Igreja Católica. Palavra de mulher acho que é um grito de dignidade, né? Dizer que, primeiro que o título ele pode provocar, ele pode dar a impressão de que é um livro feito para mulheres, mas não é. É um livro de uma mulher, para todo mundo que busca esse lugar de fala com dignidade, esse lugar seguro de si, esse lugar onde a gente tem um encontro com a gente mesmo e que talvez amance aquela expectativa que a gente tem de que realização é quando alguém ocupa um lugar dentro da gente. E que, na verdade, não, né? Na verdade, a gente é que se ocupa dentro da gente, a gente se organiza ao ponto de poder servir, poder se entregar, poder ser mais generoso na vida e com menos expectativas também, né? Então, o livro ele é um diário. Ele é um diário instigante, porque ele não é um diário que começa no dia 1º de janeiro. Ele é um diário que começa em setembro. Olha! Por quê? Porque eu queria que fosse, que o subtítulo fosse honrado, né? Diário de uma Vida em Busca de Sentido. Então, eu quis começar pela primeira estação e pela estação, a mim, a mais bonita, que é a primavera. Então, o livro começa na primavera, ele é um diário que começa na primavera, no desabrochar da vida, né? Nos recomeços, naqueles momentos em que a gente tem medo de dar o passo, mas sabe que só vai se resolver se der o passo. A gente às vezes fica esperando, né? Alguém não pode dar o passo aqui no meu lugar, não. Ninguém pode. Então, ele é um diário que começa em setembro. Ele não é um diário que tem texto todo dia, então ele não é certinho. Ele não respeita o calendário exato. Então, ele começa aqui em setembro, ele já começa no dia 23, entendeu? Ele é que nem a vida, ele é imprevisível, né? Ele não segue nenhuma regra, bem do coração de mulher mesmo. E ele tem surpresas porque ele é um livro interativo. Por exemplo, quando começa aqui no mês de setembro, a gente tem um QR Code. Então, você passa o celular e aqui eu estou aqui te provocando a ter uma trilha sonora enquanto você lê o mês de setembro, enquanto você lê os textos. E o convite, Michele, é para que as pessoas tenham o mesmo hábito, para que elas se deem tempo para escrever sobre elas. Às vezes a gente acha que escrever é só coisa de escritor ou de gente que é um pouco melancólica, talvez, né? Mas eu sou muito teresiana nessa hora. Eu acho que eu tenho uma influência carmelita muito forte, e que vem de Santa Teresa d'Ávila, que ela dizia que é salutar que a gente tenha uma pequena desconfiança de nós mesmos e que a gente precisa documentar a vida e fortalecer essa visão que a gente tem das coisas pela escrita. Santa Teresa, ela tinha roubos, né? Ela tinha experiências místicas e aí um monte de gente achava que ela era uma mulher meio esquisita, uma mulher do diabo. Assim, o povo achava que ela era meio esquisita. E qual foi o caminho que foi escolhido pelo diretor espiritual dela para que ela se tornasse uma mulher confiável? A escrita. Então, ela escrevia de noite e queimava de manhã. Então, ela não deixava disponível as coisas que ela escrevia no início, porque era uma tentativa de lucidez sobre ela mesma. A gente tem pouco esse exercício na vida, até que as carmelitas descobriram e começaram a fazer cópia, sem que ela visse, aproveitar os momentos em que ela não estava perto dos escritos para poder guardar de documento. As irmãs já tinham noção de que ela era uma escolhida de Deus para que nos ajudasse nesse caminho do autoconhecimento. E eu acho que esse livro é uma continuidade, é o meu lado carmelita, para dizer bem a verdade, que é essa coisa do hábito de escrever todo dia, pouco, não precisa ser muito, desde que seja fiel sempre, entende? A gente não imagina, eu pelo menos não imagino a minha vida cristã no reino da quantidade. A minha vida cristã ela está no reino da qualidade, da fundura e principalmente dessa estabilidade de esforço. Eu acredito muito mais nessa estabilidade de esforço do que nos picos que às vezes a gente espera que a vida dê com a gente, ou que as oportunidades aconteçam, sabe? Fulano não teve chance na vida, eu não tive chance nenhuma. Porque eu acho mesmo que as chances são feitas por um esforço estável, por uma
um galgar diário, um caminho de todo dia, ladeira acima, sabe? E eu acho que isso é teresiano, eu acho que isso é carmelita no meu coração. E o livro tem essa intenção de dizer para as pessoas do todo dia, do esforço, da escrita, da intenção de você, olha, você tem um diário, você fala sobre você. Ah, ninguém está interessado, não, ninguém precisa se interessar mesmo, entendeu? Mas é a gente que precisa ter um sagrado interesse sobre a gente mesmo, não no sentido egóico, mas num sentido inteligente, de cada vez mais purificar as nossas intenções. Pode parecer muito teórico, mas na prática ajuda muito. A gente deixa de perder tempo com coisa que não tem importância. A gente deixa de perder tempo com coisas que não valem mesmo a pena. A gente está num momento pandêmico mundial, né? No momento em que a gente lida com a finitude da vida todo dia. Eu nunca perdi tanta gente amada na minha vida em tão pouco tempo. Eu nunca vi a morte de frente tantos dias seguidos. Eu nunca tive uma experiência com a finitude da vida com tamanha dor e intensidade. Então, quando a gente tem a finitude da vida diante da gente, mas de um jeito que a gente acorde, a gente deixa uns mimimi para lá. A gente não tem tanta frescura, a gente deixa de ser invejoso, a gente deixa de ser vaidoso. E, ao mesmo tempo, a gente busca o que interessa, a gente busca o que vai com a gente para a eternidade, sabe? Eu sempre fico pensando que o que eu faço precisa ir comigo. Quando eu estiver diante de Deus, eu quero apresentar para Ele o que eu fiz com a minha vida. Então, acho que o livro é isso, uma tentativa de resposta concreta diante da finitude da vida. Foi um compromisso que eu assumi enquanto eu tive Covid. Quando eu tive Covid, toda arrastada, toda moída na minha casa, cheia de dor, emagrecendo, sofrendo horrores, eu entendi que ainda no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio daquela doença que eu podia morrer, eu tinha algo a oferecer. Eu tinha alguma coisa para ajudar alguém. Eu tinha alguma coisa dentro de mim que não podia morrer e que eu estava perdendo tempo. Que eu estava esperando alguma coisa acontecer, do além, sei lá o quê, para eu botar a mão na vida mesmo. E ali eu tomei grandes decisões. Eu tomei a decisão de gravar de novo as minhas músicas inéditas, que há tempos eu não gravava. Eu tomei a decisão de escrever o livro, que eu não ia esperar mais. Senão, algumas coisas na vida não esperam oportunidades. A gente é que cava a oportunidade. É aquela coisa da virtude que a gente aprende no Catecismo da Igreja, né? Que é uma força humana à disposição da vida, né? Uma força calejada moralmente, lapidada moralmente pela mão de Deus, pelo sopro do Espírito, mas ela só existe se ela se vestir do meu esforço. Então, no meio desse momento tão dramático da minha vida, foi crucial para a decisão. Assim, eu não queria nada além do que uma palavra da mulher que me habita. Entende? Por isso o título Palavra de Mulher, por isso esse relevo suave, onde também nesse lírio aqui atrás, que a gente toca e dá vontade de ficar passando a mão, porque eu queria que as pessoas se sentissem tocadas com essa delicadeza da vida que a gente precisa também quando a gente está vendo a morte de frente, sabe? A gente vive um tempo onde a gente não pode esperar mais uma oportunidade, a gente tem que semear a esperança, e isso que nos habita não pode ficar esperando, não é água parada na alma, sabe? Então, eu acho que o livro ele é isso, ele é uma inquietude que me visitou e que eu decidi escutar. É aquele negócio do Evangelho, né? Do Evangelho não, da Carta de São Paulo, que diz pregar a palavra de Deus oportuna e inoportunamente. Eu acho que ele é inoportuno, o livro, porque no momento super difícil, no momento onde você ainda... Agora a gente está aqui, respeitando um mínimo de distância, mas está todo mundo aqui mascarado, cuidando, sendo prudente, nesse momento da vida onde a gente não está podendo pegar na mão do outro. A gente pega na mão do outro e já pensa onde está o álcool gel na bolsa. Entendeu? Então a gente já está assim... Então é um negócio que abala a gente na oportunidade da vida. Então, quase que todas as iniciativas de esperança são inoportunas se a gente olhar um olho crítico e melancólico, talvez. Mas eu acho que eu decidi ouvir essa voz assim no meu interior e pensar, eu posso morrer amanhã. A gente passou, né, pelo congresso que você participou, o de liderança pastoral. Uhum. Eu queria ouvir assim de você, qual a importância das lideranças femininas na igreja? Bom, primeiro que eu não sou absolutamente nada feminista, não acredito em nenhum movimento que seja ideológico de que a mulher precisa ser mais valorizada, mais isso. Não, eu acho que cada mulher
tem que se posicionar com uma força na própria vida, sem precisar de nenhuma movimentação de minoria para dizer que ela é menor, para que ela precise ser maior. Não, eu não preciso ser maior. Eu preciso ser eu mesma, entende? Então, isso é uma ousadia, é quase que uma transgressão, né? Porque as pessoas olham e falam, você faz um trabalho com mulheres, você tem um livro, Leveza Feminina, você tem um programa na televisão, Leveza Feminina, você tem o projeto A Louca da Gata. Eu trabalho um monte com mulheres e um monte de gente acha que isso é um movimento feminista. Não, não é. Por quê? Porque tem algo dentro de mim que grita por vida, mas não vem de fora, vem de dentro. E o que eu penso da liderança feminina dentro da igreja? Que as mulheres precisam criar vergonha na cara e ocupar o seu lugar. Entendeu? Se você tem algo a dizer, se tem algo a gerar vida, se tem força, se tem iniciativa, tem bom humor, tem beleza, a gente passa e o povo baba. Adoro. Por quê? Eu preciso ser feminista para isso? Não, só preciso ter bom gosto. Bom gosto, elegância e honrar minha idade, honrar meu tempo, honrar minha inteligência, honrar meu lugar. Eu preciso que alguém brigue por ele? Não, eu só preciso ser competente. E basta. Se eu sou competente, com espírito de serviço que me rege, eu vou ajudar a igreja naturalmente, Michele. Eu amo a igreja, como eu não vou ajudar? Isso é nato na mulher, ela não consegue viver sem gerar vida. Ela é inquieta. Né? Enquanto o homem está pensando num assunto, o pobrezinho está aqui só num assunto. A gente já pensou 10 coisas ao mesmo tempo. A gente consegue lavar roupa, passar roupa, fazer almoço, arrumar a casa, arrumar os meninos, arrumar a casa e está aqui pagando conta no celular, responde o WhatsApp da família, responde o tio, ao mesmo tempo, tudo. O que é isso? É a mulher. Isso é gerar vida na igreja, entende? Então, a igreja doméstica, a igreja social, a igreja intelectual, a igreja artística, aonde quer que a igreja precise de expressão, se não existe um espaço para a mulher, não é porque não abriram a porta para ela. Eu confesso para você, eu não espero que ninguém me abra a porta, entende? Eu vou batendo, entende? Eu digo para Deus assim, eu vou tentar todas aqui, não abrir, eu já sei que não é meu lugar, mas eu vou lá. Então, às vezes, as mulheres não têm um espaço digno e respeitado dentro da igreja, porque elas ainda não se deram respeito e ainda não se deram a dignidade. Então, nesse aspecto, eu acho que a mulher é o sustento da educação do mundo, a mulher é o sustento da saúde no mundo, a mulher é o sustento da igreja no mundo, e numericamente falando. Se você olhar as pesquisas numéricas de quantas mulheres tem na igreja e quantos sacerdotes tem, faça a conta, eu quero ver se os bichos sacerdotes vão aguentar ficar sem as mulheres na igreja. Nunca! O que precisa? Que a gente tenha noção desse espaço profético, que a gente tenha ousadia de provocar a vida, que a gente não fique esperando o convite por causa da carência feminina que nos rouba, mas que a gente seja movido pela dignidade que nos empurra, entende? E esse não é um movimento feminista. Esse é um movimento digno de ser humano, que tem sentido na vida, entendeu? E eu acho que as mulheres só não têm espaço porque elas estão esperando alguém convidar. Não, eu não espero não, Michele. Não, espero não. Alguém te convidou para você fazer um... Não esperei não. Escrevi, bati na porta da editora. Vamos lá, vamos. Entende? Por Iniciativa. Quê? Claro. Por quê? É gerar vida. Isso é natural, isso é inato na mulher. A mulher que não anda no caminho da generosidade, ela é chata, feia e infeliz. Chata, feia e infeliz. Por quê? Porque só a generosidade faz uma mulher interessante. Para isso não precisa de um pleitear de minoria. Não precisa ter deformação ideológica. Não precisa. Isso é dignidade mariana. Isso é dignidade e presença de Nossa Senhora, entendeu? Então, nesse aspecto, eu prefiro transgredir e dizer, o que você está fazendo aí ainda que não foi lá? Entende? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho desejo de ver mulheres assim na igreja e que só por serem elas mesmas constrangem os que estão perto ao ponto de provocar vida em tudo, absolutamente tudo. Ziza, queria te agradecer por esse momento aqui de partilha, né? Assim, eu também, como uma mulher, me inspiro muito na sua vivência, nas suas palavras. Obrigada! Tomara que eu tenha juízo, meu Deus. E espero que as mulheres também, né? Não só as mulheres, mas os homens também que nos assistem, que eles tenham
né, essa visão de que a mulher precisa ser respeitada, mas acima de tudo que ela é a autora da própria vida. Perfeito, protagonista, se dê o respeito e se dê presença, né, Michele? Isso mesmo. Então, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Né, por ceder esse espaço pra gente. E obrigada também a você que nos assistiu. E espere para mais produções e mais conteúdos aqui no podcast da revista Paróquias.